Bom dia, gente. Que Deus abençoe. Mais uma devocional, mais um dia de bênçãos, de poder, de vitória, de autoridade. Eu quero perguntar a você se você já agradeceu a Deus por mais um dia. Porque nós, às vezes, deixamos que o tempo domine sobre o governo espiritual daquilo que precisamos viver. Mas a pergunta que eu faço a você: você tem agradecido a Deus pelo seu amanhecer? Você tem engrandecido a Deus pela saúde, pelas bênçãos que têm sido reveladas a você? Então, que nessa manhã poderosa, você já inicie consciente de que você precisa ser grato a Deus pelas oportunidades que Ele tem provido em torno de você. Muitas das vezes, nós estamos tão sobrecarregados de problemas que nós deixamos de olhar para a grandeza de Deus e a generosidade de Deus. Às vezes esquecemos de agradecer pelo sono, pela cama que dormimos, pela água que bebemos, pela comida que comemos, pela roupa que vestimos. Começamos a achar que tudo é natural e que isso faz parte do contexto. Quando nós começamos a entender que Deus, Ele é poderoso para prover tudo e todas as coisas, nós começamos a compreender o cuidado, o zelo e o amor de Deus para conosco. Mas eu quero falar algo com você que o profeta Jeremias, ele diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e que você nunca vai poder conhecer em outras traduções, ou coisas firmes que você não conhece. Quando Deus ele fala que ele vai anunciar, ele está dizendo que ele tem o poder de revelar aquilo que nós não enxergamos. Ele tem o poder de nos dar a experimentação da prosperidade, da cura, da libertação, do transbordo, da evolução. Mas, pastora, clamar é muito fácil. Mas há uma chave. O clamor sem o coração é apenas falácia. Quando nós clamamos de todo o nosso coração, nós nos conectamos com a inteligência espiritual e começamos a receber a revelação dos segredos de Deus, dos propósitos que o céu tem para nós. Então, nesse momento, eu quero ministrar uma palavra para você. Sobreponha o acesso de dor, sobreponha o acesso da ingratidão, sobreponha as dúvidas do seu coração e clame a Deus. Clame até que a resposta chegue. Clame até que o extraordinário aconteça. Clame, mas doe o seu coração, porque clamor sem o coração é aquilo que eu falei ainda há pouco, apenas você está falando. Mas quando você coloca o teu coração, porque nós somos muito bons em dizer que clamamos, que oramos, mas somos julgadores, temos um coração permanentemente com olhos de julgamento, estamos sempre procurando falha nos outros e esquecemos de avaliar as falhas que nós carregamos. E é por isso que muitas das vezes o nosso clamor, as nossas petições não têm sido atendidas, porque ao invés de olharmos para o centro do nosso coração, estamos preocupados com o comportamento dos outros e esquecemos de olhar os nossos comportamentos. Mas a palavra de Deus para você hoje é: lance. Se lance sobre ele, revele o seu coração a ele. E fale para Deus também os seus defeitos. Peça a Deus para revelar para você os seus defeitos. Aquilo que você tem deixado de fazer com excelência. Aquilo que Deus tem colocado na tua mão que você passou a tratar de qualquer maneira. A maneira que você leva a sua vida sem perguntar a Deus a vontade dele. Os costumes do mundo que você passou a aderir, que você hoje não tem coragem de clamar a Deus, você não tem coragem de se lançar diante de Deus. Você é muito bom de vender o peixe da religião, porque você julga os outros que você carrega um cristianismo, mas é um cristianismo que não gera relação com Deus. Então, quando Deus fala: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, Deus está falando: eu vou te dar grandezas e elas serão firmadas. Você não vai viver construindo e desabilitando, construindo e desabilitando. Você não vai viver construindo e jogando fora. Pelo contrário, você vai viver sempre habilitando a proposta e o propósito de Deus. E nessa manhã, eu quero deixar essa palavra de poder para você. Queira viver os anúncios de Deus e o firmamento da constância daqueles que andam com Deus. Clame, mas clame, até que tudo que há em você seja entregue. O seu sentimento, os seus costumes, a sua maneira de lidar com as coisas. Tenha cuidado com as coisas que estão em torno de você. Porque o cuidado, ele é uma das ferramentas que Deus nos deixou da terra
para mostrarmos que somos filhos. Quando Deus põe algo na minha mão e eu trato esse algo de qualquer maneira, eu estou dizendo que nem a Deus eu tenho amor. Sabe por que eu não tenho amor a Deus? Porque aquilo que Deus colocou na minha mão eu resolvi tratar de qualquer maneira. E aí eu estou dizendo que o diabo, ele pode se apossar daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Não adianta clamar a Deus, Deus te anunciar coisas extraordinárias e você permanecer tratando as coisas que Deus colocou na sua mão de qualquer maneira. Levante-se. Se volte para Deus. Se conecte com a presença, com a glória e com a graça. Viva a essência do Espírito Santo. Ore, mas ore até que você tome nojo da sua carne. Até que você tome nojo das construções que a carne levantou sobre você. Viva a soberania do Espírito Santo de Deus sobre você. Quebre os altares que Satanás tem levantado sobre você, que tem impedido você de viver a espiritualidade. Sabe? Quanto mais carnais somos, mais justificadores nos tornamos. E sabe por quê? Porque a justificativa, ela é uma ferramenta que o diabo usa para nos manter em conflitos. Olhe para dentro de você e diga: Deus, o que em mim precisa ser mudado? Lute para que Deus mude em você o que precisa realmente ser mudado. Sabe? Escute, fale menos. Aprenda a obedecer. Pare de ficar se defendendo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer operar em você. Quando essa palavra chegar para você, clama a mim, anunciar-te coisas grandes. Deus não está falando de melhorias, Deus está falando de grandezas. E grandezas é viver uma vida de qualidade. É experimentar uma vida de construções. É viver uma vida de totalidade. Então eu deixo essa palavra aqui, essa devocional. E escreva aí, se você quer viver as grandezas e os firmamentos de Deus. Se você quer viver isso, escreve aí nos comentários: eu quero. Para que o Espírito Santo, porque a Bíblia diz assim: aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. Então que nós possamos ligar essa aliança que temos firmado aqui nos devocionais, para que seja ligado no céu. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.